Boa noite a todos, bem-vindos. Quem tá aqui pela primeira vez? Tem alguém pela primeira vez? Todos já conhecem a casa, muito bom. Então, se alguém tiver com o telefone ligado, eu peço que o desligue ou coloque no silencioso, no mudo, para não incomodar. Gostaria de falar para vocês sobre o atendimento fraterno que a gente tem às segundas-feiras. Segundas-feiras a gente tem a reunião, né, que começa às 8. O atendimento fraterno, quem necessitar ou souber de alguém, né, que precisa, pode falar para a pessoa vir um pouquinho antes das 7, né, que até 7h10 a gente começa o atendimento. Mas se chegar depois já não consegue mais, né, porque a reunião é às 8. Então, a gente no último sábado agora, que eu não sei que dia, senhor Otávio, no último sábado, 29, né, 29, a gente vai ter o Evangelho do Lar. É um sábado às 6 horas da tarde, né? Estão todos convidados. Se quiserem trazer convidados também, serão sempre bem-vindos, tá? Vamos agora ler a página para a harmonização da nossa reunião de hoje. A página do Fonte Viva, cada qual. Fonte Viva pelo Espírito de Emmanuel, Francisco, psicografia de Chico Xavier, né? Cada qual. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo, primeira carta a Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Então, nos chama, né, essa página nos chama
para saber, né, para dizer para a gente, né, o que a gente tem, né, para doar hoje, né, de nós mesmos, né, o que a gente pode doar, que é um dom que Deus nos deu, não nos custa nada, né, então o que a gente pode fazer? Ele sempre está nos perguntando isso, né. Então vamos hoje, continuando com o capítulo 7, né, bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo. Vamos imaginar que estamos aqui com Jesus ao nosso lado, nos observando, nos abençoando. Imaginar que Maria está também nos abençoando, estendendo as suas mãos, para que possamos hoje estarmos aqui de corpo, mente e espírito, aproveitando as lições que vamos estudar hoje no Evangelho de Jesus. Agradecendo a essa casa de luz, agradecendo a Chico Xavier, a todos os mentores da casa, desse trabalho de hoje, aos nossos anjos da guarda, espíritos protetores, pedindo a Deus, primeiramente a Jesus e a todos os mestres da sabedoria, espíritos amigos que estejam conosco, alimentando o nosso pensamento para aprendermos e colocarmos em prática. Sempre gratos por mais um aprendizado, por mais um dia. Graças a Deus que assim seja. Então hoje temos Nina fazendo o nosso estudo aqui à minha esquerda e a Eliane à minha direita fazendo também o dela. A Nina vai fazer, deixa eu ver aqui, a Nina vai fazer, é isso mesmo, Nina? Mistérios escondidos dos sábios e dos prudentes, né? Do item 7 ao item 10. E a Eliane, o orgulho e a humildade, Instruções dos Espíritos, 11 e 12. E eu vou fazer no final a missão do homem inteligente na Terra, o 13. Então, vou passar a palavra à nossa amiga, e ela vai ficar mais do que à vontade, né? Estávamos com saudade dela já. Eu estou em casa. Liga o microfone. Foi? Boa noite, oficial, não é? É uma alegria muito grande estar nessa casa, falando de humildade. A gente fica pensando como é paradoxal essa oração que Jesus faz. Como a gente tem pouco tempo, a gente vai entrar logo no assunto. Eu quero citar essa oração de Jesus quando ele diz: Jesus, o governador da galáxia, olha como ele se coloca com humildade em relação ao Pai. Graças vos dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e prudentes e as mostrastes aos simples e aos pequenos. Está lá em Mateus. A humildade é uma virtude tão enaltecida dentro do movimento espírita e com toda razão, não é? É através dela que a gente se aproxima de Deus. E Jesus veio, senão, para mostrar isso. Mas, infelizmente, a gente ainda faz tanta confusão com o que é humildade, não é? O que é ser humilde? Vocês vão concordar comigo que a gente tem uma criação, não estou falando dos milênios e milênios da existência, desde a nossa formação como espírito, que tinha toda uma carga de aristocracia, de as pessoas que eram poderosas, ricas e com intelecto muito avançado,
é que eram consideradas, as outras eram completamente invisíveis e desconsideradas. A nossa sociedade tem lutado muito, não é, Denise, Eliane, para que essa realidade mude. Eu não estou falando nem desses milênios que a gente tinha essa ignorância, mas eu estou falando da nossa própria criação, né? 50 anos atrás lá, os meus antepassados pode ser que estejam aqui, né? E me desculpem, a gente sabe que é o melhor que eles puderam fazer, mas a criação da gente era assim: olha, se chegar em casa chorando, vai apanhar mais. Não se abaixa para ninguém. Se a gente ficasse triste, porque rompeu com uma amizade, rompeu um namoro, como é que se falava? Olha, mulher, não abaixa a cabeça. Você pode estar sofrendo, mas tem que estar com o nariz em pé, né? Falando uma coisa leve, mas que pode demonstrar bastante o que a gente ouve e como o caráter da gente é formado. Então, falar de humildade, mostrar vulnerabilidade, mostrar doçura, brandura, é algo que a gente não está acostumado a fazer com espontaneidade, não é? E quando a gente fala humilde, tem uma história, eu não sei direito como é não, mas parece que Emmanuel disse assim para Chico: agora você vai identificar num grupo, numa assembleia, né, quem é a pessoa humilde aqui. E Chico, com todo o arcabouço evangélico, com toda a sabedoria, ele identificou uma senhorinha, vestida simplesmente, com uma postura mais introspectiva, não é? E Emmanuel falou assim: você está muito enganado. É aquela senhora bem vestida ali, que é a pessoa mais humilde dessa assembleia, né? Depois a gente pode achar onde é que está essa citação. A gente tem um livro, belíssimas histórias de Chico Xavier, né, Denise, que a gente de vez em quando fazia estudo, e eu acho que está por ali. Mas o fato é que naquela época a humildade e a sabedoria era falada dentro no dizer do pensamento evangélico do Cristo de uma maneira diferente do que a gente traduz hoje. Quando ele dizia os sábios e os prudentes, prudente vem do latim prudentia, que é aquele que detém o saber, é sinônimo de sábio. Só que naquela época era reportado a esses sábios não a sabedoria daquele que a gente se refere hoje como um caráter sábio, mas sim o sabichão, aquele que está detendo toda a pouquíssima sabedoria que eles tinham na época, que era muito pequena, né? Aqueles sacerdotes que detinham o conhecimento, eles não tinham nenhuma espiritualização. E quando eles perceberam a superioridade moral do mestre, o teor do que ele trazia, porque ninguém detém a luz, ninguém é capaz de deter a verdade. Uma verdade, ninguém é capaz de ocultar, mas dia menos dia ela vai aparecer. E eles se desesperaram, se assustaram. Por quê? Porque era mais um sábio para competir com eles no Sinédrio? Vocês acham que era por isso? Porque eles estavam com ciúme de Jesus? Não, porque as verdades que Jesus estava trazendo sobre humildade, né, Beatriz? Colocava em xeque, em risco, o poder. Porque eles vendiam indulgência, eles vendiam a liberação dos pecados, a pessoa se depurava, ela fazia sacrifício, tudo era ali na base do comércio. E aquele homem era perigoso. E o que se fazia naquela época quando alguém não estava rezando na nossa cartilha? Na nossa mesmo, que éramos nós mesmos que estávamos lá, né? Ou em outros lugares, antes, piores, nos bárbaros, 300 depois de Cristo, antes de Cristo, né? Enfim, mas somos nós, não eram eles, e nós somos os bonzinhos, não. A doutrina espírita não alivia, né? Então, pessoal,
o que acontece quando eles não estavam satisfeitos com aqueles que chegavam contrariando. Eles pediram a prisão de Jesus e pediram a sua condenação. Não tinha conversa, não é? E aí outro sábio foi interrogar Jesus. Sábio, né? Pilatos. E aí Jesus, que se humilda diante do Criador, quando ele fala: meu Deus, Senhor da terra. É tão bonito isso, né? Eu nunca tinha reparado, mas para fazer o estudo eu li isso assim, me tocou. Jesus se reportando com essa humildade. E às vezes a gente mesmo blasfema. Pode não ser oralmente, porque a gente já tem uma evangelização, mas dentro da gente a gente blasfema com sentimentos de contrariedade, querendo dar receituários para Deus de como é que Ele deveria tratar da nossa doença, da nossa dificuldade, né? E Jesus ali se coloca. Mas quando Pilatos fala para ele: tu és rei, ele não se humilha, porque ele não precisa, ele é a verdade. O que ele diz: tendes razão, e foi para isso que eu fui criado. Sou rei, mas o meu reino ainda não é deste mundo. Se assim o fosse, e por aí vai. Sou rei, porque é a verdade. Quer dizer, a gente não precisa negar nossa posição social. Se por acaso a gente detém uma posição social de destaque, tem posses, não é por isso que a pessoa não vai ser humilde. A gente precisa resolver essa confusão, porque a gente arrasta isso na criação, né? Até hoje a gente faz essa confusão. E a humildade é uma coisa muito diferente. Eu dei uma olhada e tem muitas formas da gente abordar esse assunto. O que eu mais gosto é aquele que o mestre nos trazia, que é fazendo sempre a alusão com a terra. Humildade vem de humus. Humus é a terra fértil. E o que acontece com a terra fértil? Ela é receptível à semeadura. E aqueles homens brutos do Mar da Galileia, pescadores, que Jesus buscou, ao invés de ir lá no Sinédrio e pegar aqueles moços que já estavam doutos, que já tinham o saber, aquele saber que à época, né, era o que tinha de maior, Jesus encontrou naqueles homens não o saber intelectual, mas algo que eles já tinham trabalhado em outras existências e que naquele momento ali estavam vazios, igual as nossas crianças, não é? Eles não são crianças, almas que foram feitas agora com 5 anos, com 1 aninho, né? Eles são espíritos milenares, mas naquele momento existencial, eles estão mais receptivos para tudo que a gente vai ensinar. Por que essa reflexão que era mais fácil para Jesus colocar ali naqueles homens mais simples, mais desprovidos de conteúdos, como dizem os franceses, né, seu Otávio que sabe francês, rempli de soi-même, cheios de si mesmo, né? E é esse cheio de si mesmo que dificulta que alguma coisa entre. Por isso é mais fácil ensinar uma criança línguas, música, do que um adulto dirigir. Que lástima ensinar motorista ruim, né? Quem sabe dirigir já ensinou o motorista ruim a dirigir certo? As autoescolas sofrem, porque a pessoa está toda viciada. Mas aquele que não sabe nada, ele vai ensinar, né? Retrovisor cinto, a pessoa aprende, porque ela está receptiva, ela não tem os conteúdos viciosos de antes. Então esse paradoxo que existe nessa passagem evangélica é fácil quando a gente se reporta àquela época. Estou com medo do relógio, gente, que vocês não têm tão tensa que tem. 4 minutos mais. Não acredito. Então, gente, eu queria dar alguns exemplos aqui. Saulo, não Paulo. Vamos dizer que são 2. Saulo, ele estava furioso com o cristianismo, porque ele era um seguidor de Moisés. E Moisés era o que tinha.
Era o que havia na época de... E a lei mosaica teve o seu valor? Claro. Sem a lei mosaica nós não chegaríamos aqui, porque ela nos trouxe o que de importante? O monoteísmo, a noção de um Deus, né? E aí Saulo achou, cheio e repleto daquela verdade, que nada podia aparecer de maior que aquilo, de mais relevante. E quando apareceu o cristianismo, ele resolveu exterminar todo mundo. Fácil assim, né? Ele exterminou aldeias, ele exterminou o cristianismo. E quando ele descobriu que a noiva dele, Abigail, fora convertida por Ananias, né? Antes de desencarnar, ele ficou furioso e foi atrás de Ananias, e aí ele se transformou em Paulo, porque caiu a ficha dele, ele já tinha conteúdos para isso. E aí ele percebeu que ele podia ter algo de muito grandioso. E aí ele era banido pelos dele, por todos os dele, e pelo cristianismo que ele tinha perseguido, ficou só com os processos dele. Mas é uma virada fantástica de chave, né? Depois, uma outra história muito interessante, além de Paulo, que era Saulo, que era um homem culto, cheio de conteúdos, mas que não tinha nenhuma largura na época para compreender Jesus e teve que passar por tudo aquilo. Uma outra citação interessante é um homem como Isaac Newton. Isaac Newton, quando ele fez os seus feitos, criou todo o que ele criou como cientista, e que as pessoas começaram a enaltecê-lo, ele dizia assim: eu sou um anão, agora a gente não pode falar não, pessoa portadora de nanismo, né? Mas ele naquela época dizia que era não. Eu sou um anão carregado em ombros de gigantes. Por que ele dizia isso? Porque ele levou um pedacinho do conhecimento. Quem eram os gigantes é todo o arcabouço da ciência que fez com que ele descobrisse aquela parcela. Isso é humildade, não é? E Sócrates, aquele filósofo fantástico, aquele educador nato, né? Aquela alma que trouxe todo um preparo para o cristianismo, que dizia: mas eu sou o homem mais sábio, né? Que as sibilas, ele foi ao templo e foi então tido como o homem mais sábio daquela comunidade. E ele diz: mas eu só sei que nada sei. É justamente por isso que você é o homem mais sábio, não é? Porque nós, os tolos, achamos que sabemos tudo e perdemos a oportunidade, né? Também tem uma história de uma médium num livro que se chama A Feiticeira Eusápia. Eusápia, a feiticeira. Eusápia é contemporânea de Kardec. Eusápia é paladino, italiana, e ela era a primeira médium que foi estudada por efeitos físicos, que ela conseguia se desdobrar e criar muitos efeitos físicos interessantes. E foi estudada por Messier Courrier, foi estudada por Charles Richer e foi estudada por Cesário Lombroso, à época. Um grande e renitente atacante, parece de futebol, né? Mas alguém que atacava veementemente a doutrina espírita. E um dia, muito convidado a conhecer Eusápia Paladino, ele ficou muito intrigado como cientista, mais ou menos como Kardec, naquela época das mesas girantes, fez vários experimentos, e quando ele se convenceu, porque ninguém nos convence, não é? É a gente que se convence. É a gente que, no momento, a gente se esvazia para que o conhecimento entre. Então, ele foi ao jornal local e ele disse: eu tive a infelicidade de, por um longo tempo, atacar essa doutrina, mas ela é real. E ele se retratou. E aquele homem de ciência que tinha se exposto tanto, não teve o menor pudor de dizer que estava errado. Isso é humildade, né? Parece que é sobre isso que Jesus fala, da gente diminuir um pouco, porque se a gente se enche demais de conteúdos e não abre mão dele, não cabe mais nada. A gente precisa se esvaziar um pouco. E parece que é por aí. A gente também está procurando, a gente está a caminho dessa humildade que é
tão bem-vinda no Espiritismo, na vida, no cristianismo, né? E tomara que a gente consiga achar logo, porque ela é parte indispensável da nossa jornada, para que a gente seja mais feliz. Não é? Estou no tempo? Tá bom. Muito bem, Nina. E você falou uma coisinha que eu tinha anotado aqui, que o Sócrates, né? O Sócrates falou, só sei que nada sei, mas ele complementa. E o fato de saber disso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Olha a humildade, né? É o copo vazio. Porque quando a gente pensa que sabe muito, né? O que acontece? A gente não tem mais nada para aprender, né? Eu sei tudo, o que eu vou aprender mais, né? E, inclusive, eu não dou oportunidade que outras pessoas participem daquilo, né? Porque aí eu me acho maioral, né? Eu me acho o prepotente, né? Eu me acho bonzinho, mas eu sou o prepotente, né? Aquele arrogante mesmo. Então, agora vamos seguir para a nossa querida Eliane, que vai fazer Mistérios Escondidos dos Sábios e dos Prudentes. Não, esse foi Nina. Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Continuamos, gente. Pobres de espírito é isso, né? Humildade. Boa noite a todos. A gente está aqui, né, com a nossa singela reflexão. É lógico que são temas sempre muito profundos e que a gente pode levar para várias vertentes, e a gente tem muito pouco tempo, que dá desespero, que o Otávio pôs até o relógio do lado dele ali, porque a gente tem que falar de temas tão profundos, tão cotidianos, né, e trazer de uma forma leve, mas ao mesmo tempo profundo, para que a gente possa refletir. Então, como é a instrução dos Espíritos aqui, ele começa pedindo que ele possa ser o mais claro possível, né? Então eu peço a mesma coisa, que eu possa trazer para vocês de uma forma simples, mais leve, e que possa de alguma forma tocar o coração de vocês para essas reflexões, como tocou o meu, porque quando a gente se dedica a estudar, no início dá aquele medo, né? Como assim? Eu vou lá na frente, vou falar, mas humildemente, como a gente está falando de humildade, a gente vem aqui e a gente começa a perceber o quanto a gente ganha, porque a gente se exige aprofundar no tema, a refletir de vários pontos, né? E refletir também no nosso dia a dia. Então, eu espero hoje, da melhor forma, dei o meu melhor, cumprir aqui, né? Com o maior carinho, para que vocês possam levar reflexões. As instruções, elas são muito longas, né? E a gente sempre recomenda que vocês leiam em casa, porque aqui a gente, como eu disse, é tão pouco tempo, então vale a pena chegar em casa e ler, porque realmente são instruções de muita validade para o nosso dia a dia, né? Então eu vou ler só alguns trechinhos, vou tentar, porque a vista está horrível, para a gente dar início a algumas reflexões, né? Então aqui ele começa. O primeiro trechinho que eu quero trazer é aquele falando da humildade, né? A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. O que você já lê já fica, vamos ver o que ele vai falar aqui, né? Os grandes exemplos que vos foram dados, poucos são seguidos, né? Como a gente está sempre falando, né? Quantos exemplos a gente tem, como a Nina trouxe, tantos outros que a gente escuta, mas ainda a gente segue muito pouco. E, no entanto, podeis ser caridosos para o vosso próximo sem humildade? Não, pois este sentimento nivela os homens. E aí a gente vai refletir um pouquinho mais sobre isso. Aí vem outro trechinho embaixo que ele fala, né? Sem humildade, enfeitar-vos de virtudes que não tendes, como se usasse uma roupa para esconder as deformidades de vosso corpo. Relembrai-vos aquele que vos salva, relembrai sua humildade, que o fez tão grande e o pôs acima de todos os profetas.
O orgulho é terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que o título e riquezas são recompensas dadas ao seu mérito e que sua essência é mais pura que a do pobre. Então aqui, para complementar muitas coisas que a Nina trouxe, né, eu quero começar para a gente nivelar o entendimento do que é humildade, né? Então fui procurar no dicionário o que significa humildade, né? Que a gente pode levar para outros lugares que não são. Então lá no dicionário estava escrito que, vou começar pelo orgulho, na verdade, que o orgulho, que aqui fala da humildade do orgulho, né? Ele está fazendo essa comparação e como a gente se utiliza dele. Então o orgulho é um sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. Como a Nina falou também, né? Aqui ele está trazendo o orgulho de uma forma positiva. Então o dicionário está dizendo para a gente que o orgulho é uma coisa positiva. Como a Nina falou em alguns pontos ali, a importância da gente saber o valor daquilo que a gente já conseguiu, o valor das nossas conquistas, o valor do que a gente é, do que a gente já é capaz, né? E por aí vai. E a humildade, o dicionário diz para a gente que é a qualidade de quem age com simplicidade, uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, prepotência ou soberba. Ou seja, a gente muitas vezes faz a confusão de que humildade é aquela pessoa pobre, mal vestida, com poucos recursos, e a gente acaba fazendo essa confusão. O que não é isso, né? É aquela pessoa, como fala, que tem a qualidade de ser simples, né? De assumir as suas responsabilidades e assumir com orgulho e humildade, assumir aquilo que ela já pode, aquilo que ela já não pode. Mas vamos lá, entendendo isso, agora a gente está nivelado do que é orgulho, o que é humildade, então vamos trazer então a reflexão que a instrução dos espíritos, que depois eu vou pedir às meninas para ler o nome, porque eu não sei, é muito complicado o nome. É um nome meio estranho de se ler, mas lê aí, meninas, para mim. Adolf. A primeira. Não é isso? Ah, não. 11. Lacordaire. Constantino. Lacordaire. É isso aí, Lacordaire. na hora que fala eu lembro, mas para ler é difícil. Então, qual que é a instrução que ele traz aqui pra gente, né? É quando a gente utiliza desse orgulho mal usado. Então, é quando ele está sendo usado de forma exagerada, né? Ah, eu sei fazer melhor do que o outro, eu sei melhor do que o outro, eu consigo mais do que o outro. É esse tipo de orgulho que ele traz para a gente refletir aqui, que a gente não pode nunca achar que a gente é melhor do que o outro e às vezes nem ficar, nossa, coitadinho dele, ele é assim. Não, ele pode tanto quanto eu. Todas as reflexões e o conhecer que a gente está adquirindo aqui com o nosso estudo, estando na casa espírita, é possível para qualquer um. Basta que eles se permitam estar aqui, a aprender, a conhecer e entender o que são, o que nos cerca, né? Qual a direção que a gente pode ir. Então está disponível para todo mundo é capaz de conseguir, seja lá o que for, seja de condição financeira, seja de sabedoria, seja de conhecimento, está disponível para todo mundo. Deus não extinguiu, esse grupo pode, esse grupo não pode, está disponível para todo mundo. Basta que a gente entre no caminho e comece a buscar e a refletir. Só seguir minha colinha aqui, gente, porque eu não consigo fazer que nem a Nina, que vai sem colinha, não. Tem que ir na colinha. Eu trouxe colinha, amiga. É verdade. Então, aí, refletindo isso, né, que a humildade, então, está relacionado a gente reconhecer o que a gente já consegue, aquilo que já é possível para mim, e até aquilo que eu consigo, mas de forma humilde, sem passar por cima de ninguém. A outra coisa que ele traz aqui que me chama muita atenção é a parte que ele fala ali mais à frente,
Eu não vou ler porque senão não vai dar tempo, mas ele tem um trecho que ele fala ali, por que a gente se oculta, né? Até é a sequência desse trecho que ele relaciona das vestes, né? A gente oculta as coisas que a gente tem, como a gente oculta as nossas deficiências físicas com as nossas vestes, né? E aí ele chama atenção aqui para a gente refletir o que a gente está ocultando. O que será que a gente está ocultando que não está deixando com que a gente seja humilde ou até que a gente seja orgulhoso num bom sentido, o orgulho bem usado, né? O que eu estou ocultando em mim que não está me levando no caminho para usar o meu orgulho, reconhecendo as minhas capacidades, reconhecendo aquilo que eu já sou capaz, que eu consigo fazer e aquilo que eu não consigo, né? Isso também ele chama muita atenção aqui, porque me lembra também o que a Alina falou, de que Jesus fala para a gente se espelhar nas crianças, né? Por quê? Porque criança é verdadeiro. Antes dela ser contaminada pelo meio, pelas pessoas com quem ela convive, a gente vê muitos testes sociais na internet, né? As crianças, antes de ser contaminadas por aqueles que já estão aí, embutindo preconceito, embutindo a diferença e tudo isso, eles são verdadeiros. Eles gostam e eles não gostam, né? Hoje mesmo foi uma amiga abraçar o Iago, toda carinhosa, eu falei, ai meu Deus, né? A gente fica com vergonha, mas a criança é pura, ela é verdadeira. Então, além de ter todos os outros campos de vista que a gente pode trazer em relação a isso que Jesus fala, a gente se espelhar as crianças, ele está se relacionando a isso também, da gente ser puro e verdadeiro como as crianças, porque aí a gente está aberto para o aprendizado, né? A gente está aberto para aquilo que a gente vai receber. E também por essa verdade, eu estou sendo verdade? Eu estou sendo verdadeira do que realmente eu sou? Ou eu estou fingindo que tenho humildade? Porque tem uma parte que ele fala ali, porque naquela época, é lógico que eu acredito que a sociedade vivia de uma forma muito mais pesada, né? Onde a luta ainda é muito grande, mas a gente já mudou muitos contextos sociais no sentido de direitos, né? O direito da criança, o direito da mulher, tantas outras coisas que naquela época não se tinha, né? Naquela época essa ideia de que o sangue azul era eles eram mais poderosos, né? Eles estavam lá acima, então quem tinha pouco recurso eram os simples miseráveis, né? E aí tem um trecho que ele fala aqui na frente, que ele fala assim, vocês poderiam dizer, mas eu, na posição que eu estou, vou tocar na mão de uma pessoa em farrapos? Como assim, né? Então era muito puxado. Hoje a gente já consegue entender que não vai ser o que a gente veste, que não vai ser os recursos que a gente tem, que vai aproximar a gente do nosso crescimento moral e nem mostrar o que a gente é. Porque o que vai mudar é o que eu vou fazer com aquilo que eu estou recebendo. Seja recursos financeiros, seja conhecimento. Quantos palestrantes passam por aqui e deixam sabedorias incríveis, né, para a gente. Eles estão dividindo com a gente o saber deles. Isso é uma forma de contribuir com a sociedade, né? E aí, qual que é a questão, né? Porque se eu tenho essa dificuldade de ser verdadeiro, humilde e assumir que, eu não sei falar o nome. Para alguns pode ser muito fácil ler um nome e ler facilmente, mas para mim não é. E tantas outras coisas, né? Estou usando aqui porque foi agora, mas tantas outras coisas que às vezes a gente consegue, o outro não, e a gente acha que a gente é melhor do que ele, né? A gente está aqui singelamente refletindo, mas passam palestrantes por aqui que eu acho que se eles estivessem aqui, eu já fico nervosa com a Nina, se eu estivesse aqui, meu Deus, né? Que já tem... Não é porque eles são melhores do que eu, é porque eles já caminharam um pouquinho mais, já ganharam experiência, já ganharam habilidade, né? Mas a gente está aqui humildemente, com orgulho sincero daquilo que a gente já consegue fazer hoje, né? Então acho que isso é o que mais importa. Mas o que dificulta da gente alcançar isso, tá acabando? 5 minutos, vai dar tempo.
esse medo que a gente tem de sair da zona do conforto, né? Porque sair da zona do conforto, eu tenho que sair de casa numa quinta-feira, vir numa casa espírita para receber um passe, tem que vir num estudo, tem que parar o meu tempo para estudar, para mergulhar num livro, para mergulhar num estudo. Então tá aí, tá disponível. A gente tem aqui a nossa casa espírita que oferece vários estudos na nossa casa, tanto presencial quanto online. São recursos que a gente pode buscar para sair da zona de conforto, para a gente entender, fazer o autoanálise e saber aonde que eu estou agindo com humildade, aonde eu não estou, aonde eu estou agindo com orgulho bem usado e aonde eu não estou usando o orgulho bem usado. E isso a gente só vai conseguir se a gente se aprofundar tanto nos conhecimentos que a gente tem da nossa doutrina espírita, da ciência e de tantos outros recursos que a gente tem, mas principalmente da reflexão individual de cada um, né? Porque só a gente vai saber o que a gente faz quando ninguém está olhando, né? Então, e aí, eu queria terminar então, né? Porque não vai dar tempo para a gente falar tanta coisa, que os discípulos perguntaram para Jesus, então, né? Porque assim, resumindo, aqui está muito claro que não são os títulos que vai mostrar para a gente quem a gente é de verdade. Porque você pode fazer coisas ruins, tanto tendo dinheiro quanto não tendo. Você pode seguir o bem tendo dinheiro ou não tendo. Não vai ser isso. É o que você faz com os recursos que você recebe que vai definir o seu caráter, né? Então, não são os títulos que nos levam à luz, para a luz e que nos aproxima de Deus, né? É aquilo que a gente faz com tudo que a gente recebe. Então, a gente perguntar, né? O que eu estou fazendo afinal? Então, né? Como que eu estou usando essas características pontualmente, né? Porque é no pequenininho, às vezes a gente quer fazer muito grande, mas como eu estou usando isso em casa, com as pessoas mais próximas, como eu estou sendo humildemente compreensível até mesmo, né, com aqueles que seguem com a gente. Uma coisa também que eu anotei aqui, como que eu estou alcançando o coração do outro, né, porque é uma coisa que ele traz muito. O que eu estou fazendo para tocar as pessoas, para ser útil de alguma forma, né, como diz o Espiritismo, toda ocupação útil é trabalho. E a gente tem, de novo, na nossa casa espírita, a nossa obra social, que a gente pode contribuir e ser útil de várias formas, vindo dedicar o nosso tempo. Não precisa ter só a condição financeira. Porque se a gente tivesse aqui só pessoas que fossem doar só a condição financeira, o trabalho não ia existir. Porque vai precisar das pessoas estarem aqui, da pessoa que monta a cesta, que distribui a cesta. E cada um tem o seu papel. E a gente trabalhando junto, a gente faz um bom trabalho. Então a gente tem tem várias, né, gente? Mas como a gente está aqui na nossa casa espírita, lógico, a gente vai usar a nossa obra social. Como que a gente pode usar o nosso orgulho bem usado, a nossa humildade de estar aqui, doando o pouquinho que a gente tem. Porque às vezes o pouco que a gente tem pode ser muito para uma outra pessoa, né? Mas aí, para dar um resumo que eu acho que resumiu bastante, que os discípulos perguntaram para Jesus, né? Deixa eu achar aqui onde que está, porque já está lá embaixo. Os discípulos perguntaram para Jesus: como é, Senhor, ser o maior no reino dos céus? E Jesus responde para ele: servir. Aquele que serve assim como eu vim servir. Então, resumindo, a gente vai usar muito bem a nossa humildade, o nosso orgulho bem usado, servindo. Primeiro para nós mesmos, refletindo aquilo que a gente precisa melhorar em nós, e aí a gente não consegue sozinho, vai procurar um psicólogo, vai fazer terapia, vai fazer alguma coisa para se conhecer, porque sem o autoconhecimento é muito difícil a gente conseguir usufruir, né? É impossível a gente conseguir usufruir desses aprendizados e aplicar na nossa vida. E ser humilde de reconhecer, realmente eu sou orgulhoso, isso aqui eu não consigo. Porque enquanto eu não reconhecer, eu não for humilde o suficiente de reconhecer, eu não vou conseguir trazer as mudanças necessárias. Como tem no AA, né? Por mais um dia, menos um dia. E assim eles vão a cada dia
Mas primeiro, para eles estarem lá passando pelo tratamento e alcançar o dia a dia e abandonar aquele vício que ainda é muito forte para eles, primeiro é o dia a dia, mas em primeiro lugar é reconhecer que eles precisam de ajuda e que eles têm essa deficiência. Então, que a gente possa humildemente reconhecer as nossas deficiências para que a gente possa utilizar o nosso orgulho bem usado e servindo sempre, porque essa sempre foi a mensagem de Jesus. Boa noite, obrigada. Então vamos colocar aqui o microfone. Eliane, aí eu lembrei também, né, que Jesus, ele deu tantas lições de humildade, e uma delas, o que ele fez? Lavou os pés dos discípulos, né? Pedro não queria, né? Não, eu quero... Era a lição que ele estava dando ali, né? Não era assim uma coisa à toa que ele estava, nada que ele fazia era à toa, né? Tudo tinha a intenção, né, de ensinar. Então, seguindo aqui, né, vamos para o item 13, vou ler um trechinho só, é missão do homem inteligente na Terra. Esse item tem muitos ensinamentos nele, né? Inclusive a inteligência, né, como a riqueza, pode ser um modo de perdição para a gente, né? Se a gente não souber utilizar essa inteligência. Então aqui ele fala assim: não sejas arrogante do que sabes, pois esse saber tem limites bem circunscritos no mundo que habitas. Mesmo supondo que és uma sumidade de inteligência deste globo, não tens nenhum direito de envaidecer-te com isso. Se Deus em seus desígnios fez que nasceste no meio em que pudesses desenvolver tua inteligência, é que Ele quer que a uses para o bem de todos. Essa é uma missão que te dá, pondo em tuas mãos um instrumento com o qual podes ajudar a desenvolver, por tua vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. E mais adiante, lá no finalzinho, ele diz, né, que esse texto é do Ferdinand, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862, que Deus dá esse dom, mas Ele também tira, né? Ele pode tirar, e a gente vê tantos homens de ciência, né, que tem esse dom de inteligência, tem esse dom, e ao mesmo tempo que ele dá, ele também pode tirar quando a pessoa não está no rumo certo, né? Ele não está tomando o caminho certo. Então eu vou para a minha cola, né, que todos nós temos as nossas colinhas aqui. Nós não somos palestrantes, nós somos estudiosos, né? Eu me considero assim, eu estou estagiando, então vamos lá. Esses ensinamentos, né, um desses ensinamentos, né, nos mostram para a gente assim, que há muitos homens, né, que usam essa inteligência, né, esses conhecimentos unicamente em proveito próprio, né? Então é para ter os seus proventos materiais, para adquirir coisas, ter, como o senhor Otávio gosta de dizer, não ser, né, senhor Otávio? Ter. Então ele obtém aquilo, títulos, honrarias, né? Mas isso é proibido? Não, de jeito nenhum. Porque há muitos outros, né, outras pessoas que também têm tudo isso, mas ele quer passar aquilo que ele aprendeu, que ele conhece, né? Aquele conhecimento que ele adquiriu, ele quer passar adiante, né? Ele quer que outras pessoas também possam ter, né, esse progresso que ele teve na vida dele, né? Se a pessoa não tem toda a inteligência que ele teve, todas as oportunidades que ele teve, mas ele pode, de alguma forma, ensinar o outro a progredir também, né? E isso torna-se, né, uma rede, né? Torna-se uma rede de conhecimento, torna uma rede de distribuição de saberes, né? Porque o meu exemplo, um exemplo dela, que ela conseguiu passar para outro, esse outro vendo que ele passou para mim, eu quero passar para outro também, né? Então, o que ele adquiriu, eu também posso adquirir, né?
essa rede, né, de multiplicação de saberes, né, leva ao progresso material, intelectual e moral, né, através desses exemplos, né, que estão sendo passados. Mas a gente tem que ficar muito atento dentro da doutrina espírita, né, para não acharmos que, por lermos mais livros, por termos a possibilidade da leitura, de estudos, né, porque tem vários estudos para todo mundo, como disse a Eliane, né? Só que a gente não pode, porque eu estou estudando isso, aquilo, de segunda a sexta eu estudo, né? Ótimo. É por isso que eu sei mais? É por isso que eu sou melhor do que o outro? Eu tenho mais saber do que o outro? Eu sou mais importante do que o outro? Então, voltando aqui para dentro da nossa casa, a gente tem que prestar muita atenção nisso, para não achar que a gente, ser prepotente, achar que a gente sabe mais, porque a gente está estudando, estamos aqui nessa mesa, a gente não sabe nada, a gente está aprendendo tudo, né? A gente sabe o mínimo. Então, se a gente pensar isso, é que a gente não aprendeu, né? A gente obteve o conhecimento, mas a gente não está aprendendo nada com a doutrina espírita. Então, é uma coisa que às vezes a gente tem que parar, né, para pensar, porque estudar é importante, ler todas as obras que estão disponíveis é maravilhoso, mas sem ter aquele sentimento de que porque eu faço palestras, porque eu viajo, né, a gente vê tantos palestrantes que viajam o mundo afora, e a gente vê neles a humildade, e às vezes nós dentro de casa a gente não é assim com os outros, né, que estão ao nosso lado, né? Então, só isso não basta, porque Deus espera alguma coisa de nós, né? O que Ele está esperando de mim quando Ele me deu esse dom, né? Então, é isso que a gente tem que guardar para a gente, né? Para mim, ao menos. Foi o ensinamento que eu tirei daí. Nós somos o cisco, né? Nós somos o cisco. Somos o cisco. Diz Emmanuel que ele era o cisco do cisco. Ele era o cisco, e nós então não quero nem saber que cisco nós somos aí. O seu cisco era o cisco do cisco. Nós somos discípulos do cisco. Muito bom ele é. Nós estamos aprendendo com esse cisco, né? Então, vamos agora passar para outra parte do trabalho, que são os passes. Falando que nesse momento a gente tem que estar com o pensamento voltado para aquilo que a gente veio aqui buscar, né? Para aquela nossa necessidade maior nesse momento, estarmos com o pensamento concentrado, porque nesse momento a gente, através dos trabalhadores do passe, os espíritos que estão aqui vão fortalecer essa energia que será passada para todos. Então, vamos pedir a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, que nos deixe concentrados, que possamos estar com o pensamento voltado para Deus, para as nossas necessidades, para essa energia que vamos receber, sermos receptivos, estarmos com a cabeça aberta para receber toda essa benécia, essas benécias que serão transmitidas aqui essa noite. Então, Senhor, fique conosco agora e sempre. Então, quem puder fazer.
Obrigada. Senhor Otávio, pode deixar que é a primeira vez que eu fico aqui nessa coordenação, pode deixar que da próxima eu serei melhor, aprendendo essa função aqui também. Tudo é aprendizado, né, gente? Então, agora, finalizando, eu vou pedir a Nina, que faz tempo que não está aqui conosco, para fazer a prece final. Então vamos, meus irmãos, pedir a Jesus, esse irmão maior, possa abrir a nossa compreensão a respeito do quanto nos falta a cada um de nós para receber esse recurso valioso da humildade real. A humildade genuína, aquela que vai ser a nossa redenção real espiritualmente, independente das nossas condições. Que essa virtude possa chegar para nós e nos trazer a grande alegria de nos aproximarmos da espiritualidade maior. Fazer valer esses gigantes que nos deixaram essas obras, essas ensinanças, esses estudos, para que nós possamos trilhar esse caminho. Obrigada, Jesus, por cada coração que está aqui presente, pela amizade que nós já nutrimos, pelas paredes edificadas dessa casa, tanto física como no duplo espiritual, pela paz que nós sentimos ao estar aqui, pela alegria de participar desse banquete espiritual entre amigos verdadeiros. Isso é tanto, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada, Mestre. Esteja conosco e nos acompanhe. Obrigada pela oportunidade de aprender a cada dia e de nos ver como realmente somos. Gratidão. Então vamos em paz para os nossos lares, levando essas energias boas dessa casa de luz. Obrigada, boa noite. Estou com medo desse relógio.